Então vamos lá, boa noite a todos. Boa noite! Boa noite também ao pessoal das redes sociais. Então, todos bem-vindos. Então vamos para o nosso momento de amor e paz. Então, peço a todos que fechem os seus olhos e que neste momento possamos sentir o amor que essa espiritualidade nos transmite, que nos banha neste momento de paz, amor e perseverança, para que possamos no decorrer dos nossos dias, Deus nosso Pai, possa nos fortalecer, nos dando força, paz e sabedoria para conduzir nossos dias e nossas noites. E assim agradeço a presença desse mentor desta casa, por nos receber tão maravilhosamente, e agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de se estar presente nesta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Vou fazer a leitura do livro. Esse livro é um livro de estudo, é um livro do Chico, psicografado. Na verdade, é um livro psicografado por o Chico, que é do Emmanuel. Ele nos chama para uma grande reflexão. Então, começa falando sobre o livro. E quem é este livro? Esse livro somos nós. Então, ele diz assim: a existência na Terra é um livro que está escrevendo. Ou seja, o que estamos escrevendo nessas páginas? Estamos escrevendo coisas boas ou coisas ruins? Não vale pular nenhuma página. Cada dia nós temos que escrever. E cada dia é uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade, através das pessoas e das situações que buscam. Não menosprezo o desejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frase de luz, interessada à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros e a cada gesto para os semelhantes e a cada manifestação dos teus pontos de vista e a cada demonstração de tua alma. Grafa com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzem, ergue o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que acolherá as folhas esparsas de tua biografia, gravada por ti mesmo, nas vidas que te rodeiam. Não despreze a companhia da indulgência, através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faz uma área de amor ao redor do teu próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte, sábio, para orientar a criatura individual, convertendo em pêndulo de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afaste dele em tuas ações de cada dia. O livro de tua vida converte em um poema de felicidade e de tesouro de bênção. É fácil, né, gente? Fazer tudo isso. Há dias que vamos querer pular uma página. Há dias que vamos querer escrever com muita fé e esperança que nós vamos estar no caminho certo. Mas há dia de muita dor,
de muita desilusão. É só a fé, é só com Ele que nós conseguimos fazer o que nós viemos fazer aqui. Nós viemos aqui para fazer bonito. Será que a gente vai conseguir? Viemos aqui por conta de nossas passagens que já tivemos, que não conseguimos ser tão bem concedido. E por isso que nós voltamos. Voltamos com aqueles familiares que precisamos estar. Viemos com aqueles, cuidar daqueles filhos que lá atrás também não conseguimos uma harmonia com eles. E não também olhamos para nossos corpos. E muitas vezes a insatisfação de ter esse corpo. Aqui na lição, ele fala que quando nós perdemos este corpo, todas aquelas memórias de outras vidas despertarão em nós. Você já pensou ter que ler todos esses livros de todas essas existências? Portanto, nós temos que agradecer a dádiva de Deus que deu, que nos emprestou este corpo, que por benevolência e por amor deixou todos nós vir para cá, nesse planeta de provas e expiações. Um planeta escola, para que nós possamos aprender e também ensinar. E o próprio Jesus, ele diz, vive com Jesus na intimidade do coração. Por quê? Sem ele, nós não conseguimos seguir adiante. E fala sobre o corpo, a quem menospreze o corpo, alegando com isso, a alma nos encontra do mesmo combate à escola, sob o estranho pretexto de beneficiar o aprendiz. Leva observação, porém, nos fará lembrar da importância da vida física. Disse muitas vezes que o corpo é adversário do espírito. Contudo, no corpo, disposemos daquele bendito anestésico de esquecimento temporário, com que a cirurgia da vida nos hospitais do tempo sublime as chagas morais instaladas por nós mesmos no campo íntimo. Nele encontramos os desafetos de passadas reencarnações, nas teias da sanguinidade ou das obrigações do grupo de serviço, para a quitação necessária de débito perante a lei que nos governa os destinos que ele nos tesouramos. Pouco a pouco, os valores e evolução da cultura, auxiliado por ele, perdemos os derradeiros requisitos da herança animal, que carregamos por força de longa vivência nos reinos inferiores da criação, a fim de que elevamos os topes da inteligência integrada nele, e que somos facilmente vulnerados por os instrumentos da natureza, antes da glória espiritual que todos os guardam, no infinito, na condição de filho de Deus, e finalmente ainda no corpo, que somos defuntados pelos grandes amores, a começar pela abnegação dos anjos materiais da terra, que nos preside estágio no plano físico, habilitando-nos para a aquisição mais alto dos títulos da escola da experiência. Meditemos em tudo isso e saibamos
que no corpo a harpa sublime que a sabedoria do Senhor nos ensina. Séculos a séculos, na existência e dia por dia, é a bendita ciência do crescimento e da exceção para a vida imortal. Quem aqui acredita que já teve várias vidas? Ou ninguém acredita? Isso aí. Essa lição, ela vem nos mostrar que esse livro da vida são as vidas que nós construímos no decorrer das nossas reencarnações. E é neste corpo que a gente se encontra, a gente tem o anestésio que Deus nos deu para cair no esquecimento e não lembrar das nossas inferioridades que carregamos conosco. Como, por exemplo, as doenças que trazemos nessa existência, somos nós que construímos ela. Se somos capazes de ficar doentes, por que nós não somos capazes de nos curar? E refletamos nisso. E é isso, pessoal. É uma simples lição, mas que possamos refletir neste momento o que estamos fazendo com nós mesmos. Não podemos terceirizar os nossos problemas, as nossas doenças, os nossos defeitos, culpando os outros. Nós somos quem escreveu no nosso livro. E é isso, pessoal. Essa lição que eu trouxe hoje é só para a gente refletir um pouco e tentar colocar na nossa mente que é nós que estragamos nós mesmos e é nós que procuramos tudo aquilo que temos nessas existências. E agora vamos ficar com a palestra da nossa irmã Gil, que ela possa nos passar tudo que ela veio nos trazer para nós. Boa noite, uma excelente palestra a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal que está em casa. Alguns vão assistir essa palestra à tarde, pela manhã. Quero desejar a vocês um momento de reflexão. Os que estão aqui hoje presentes e os que estão, nas redes sociais aí, que vão assistir a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer dia. O tema escolhido é um tema difícil, delicado, doloroso, não só para quem vai falar, mas para quem já passou por essa situação e para aquelas pessoas que ainda possam passar. E eu peço de coração que, se ainda não praticou, e se você está numa situação de praticar, que você tome as palavras que serão ditas hoje como instrumentos para te dar força de não praticar o ato do aborto. Eu vou dar a visão espírita, o que o espiritismo fala sobre, mas eu, como terapeuta, como ser humano, vou dizer que o momento que uma mulher passa por um momento de aborto é um momento muito doloroso da vida dela. É um momento de muita infelicidade, consciente ou inconscientemente, às vezes a pessoa está num desespero tão grande, ela não foi acolhida, ela não teve pessoas que a apoiassem, que a orientassem. E tem N situações, N motivos para que essa prática seja exercida ou foi exercida, o desespero total, a falta de conhecimento, mas que traz grandes consequências, tanto na parte da saúde física, quanto na saúde emocional, mental e espiritual da mulher. E do homem também. Porque muitos homens apoiam e até
colocam a mulher na situação para que faça o aborto, né? Então, a gente coloca as mulheres que praticaram. E cadê os homens? Porque a criança, ela não foi, né, gerada só pela mulher. Ela foi gerada com um parceiro. E cadê esse parceiro que muitas vezes pediu, faça o aborto que é a melhor coisa? Uma menina com 10, 11, 12 anos, né, 14 anos, que faz um aborto, ela não tem consciência nenhuma, né? Mas os pais muitas vezes acham que é melhor. Essa criança vai estragar a sua vida, né? E a gente, nesse momento, precisa parar e ter a consciência do que é um aborto. Por quê? No livro dos Espíritos, fala assim. Quais são, para o espírito, a consequência do aborto? É uma existência nula que terá que recomeçar. O aborto voluntário é um crime, qualquer que seja a época da sua concepção. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque é impedir a alma de suportar provas das quais o corpo deva ser o instrumento. No momento que foi concebido essa criança que está lá, já é uma vida. E um dos mandamentos de Deus é: não matarás. E quando uma mulher comete um aborto, a vida dela nunca mais será a mesma. Nunca mais. A gente percebe no consultório, nos atendimentos espirituais, né? O trabalho com apometria, o trabalho dentro do centro espírita, que uma pessoa que consegue verbalizar que fez um aborto, ela carrega, é como se fosse um nódulo maligno dentro dela. Uma tristeza tão grande que acarreta em muitas doenças, né? Doenças no útero, doenças psicológicas, e que às vezes nessa vida ela não vai conseguir sanar. Isso quando é um aborto. E quando são vários? E quando são vários? Aonde a pessoa tem consciência que ela fez. E depois, vai passando o tempo, essa pessoa amadurece e ela vai tomando consciência que ato infeliz que eu cometi num momento de desespero, que não tinha o conhecimento, que não fui amparada nem orientada. O trabalho dessa pessoa, dessa criatura, é trabalhar a culpa. E nós, como espíritas, espiritualistas, terapeutas, é não julgar essa pessoa, é acolher essa pessoa com muito amor, porque para aquela mulher ter tomado aquela atitude naquele momento foi uma falta de amor total. Foi falta de amor das pessoas próximas dela, o amor próprio por ela, pela vida dela. Muitas vezes essa mulher pensa em suicídio, porque ela está cometendo um ato criminoso e muitas vezes ela tem consciência disso. Então, o que nós precisamos fazer, irmãos e irmãs, que estamos aqui, uns para ajudar os outros, é não julgar, é acolher. Porque a carga espiritual dessa pessoa se torna muito pesada. Eu costumo falar que quando nós encarnamos, imagina que nós trazemos aí um carnê das Casas Bahia e compramos lá algo e temos 24 prestações para pagar. E nós estamos pagando a cada dia, a cada momento, a cada situação, estamos pagando uma parcela desse carnê grande, E às vezes nós estamos lá no final, já faltam 2, 3 só prestações para quitar. Nós estamos na fila, que as Casas Bahia você tem que ir, acho que no
na loja para pagar, não sei se ainda é assim, né? E a pessoa fica lá tentada, vendo tantas coisas bonitas para comprar. E a pessoa está lá no final do carnê e ela vai e compra uma televisão, último modelo, última geração, um celular, o mais novo do mercado, e aí ela adquire mais prestações. Agora é um carnê com mais 36 prestações. Então, quando nós cometemos atos infelizes, são atos infelizes, a gente contrai perante a espiritualidade mais prestações, muito mais prestações. E um dia a gente vai ter que dar conta. E existem várias histórias, né, envolvidas, porque assim, o que fez essa pessoa a cometer esse ato? Tem toda uma espiritualidade por trás envolvida, né? Desse espírito que está por vir. Gil, mas e quando eu estou num aborto que é espontâneo? Porque tem várias mulheres que gostariam muito de ter um filho, de ter tido um filho, e não conseguiu gerar uma criança. Aí nós vamos ver em vidas passadas o que aconteceu. Muitas vezes esse espírito que está vindo e que fica por pouco tempo, a missão dele, ele sabe que ele vai ficar por pouco tempo, ele não vai chegar a ter a vida. É de unir muitas vezes pai e mãe, os pais. Esse casal que muitas vezes está só no material e que está ali uma criança sendo gerada, uma vida. Porque o que é ter um filho, gente? É sofrimento, é dor, é responsabilidade, para todos sempre. Seu filho pode ter 40, 50 anos, que ele vai ser uma preocupação para você. Sempre. Será que ele foi trabalhar? Será que ele volta? Senhor, protege ele no ambiente de trabalho, protege essa criança na escola, esse filho no trânsito. Quando você se torna pai e mãe, gente, é você abraçar um sacrifício. É ser pai e mãe, é ter sacrifício, é vivenciar um sacrifício. Enquanto você viver nessa encarnação, você vai ter essa missão de ser pai e ser mãe. E muitas vezes, quando essa mulher, esse marido, né, esse pai, perde essa criança antes de vir, é uma dor tremenda, é uma dor que chega a ser insuportável. Então, é lição aprendida para esse casal. O Espírito sabe, eu viria só para servir como lição, como aprendizado para esse casal. Então, eu estou sendo neste momento, um instrumento para ensinar algo, para trazer alguma lição para esse casal. Aí, nós temos também, qual é a utilidade por ter para um espírito sua encarnação no corpo que morre dias após seu nascimento? Qual que seria a resposta? O ser não tem consciência inteiramente desenvolvida de sua existência. A importância da morte é para ele quase nula. É muitas vezes, como já dissemos, uma prova para os pais. O momento em que o espírito está ali, né? Teve a concepção, o espírito ele já se atrela ali ao embrião, e nós acreditamos que é o momento, um dos mais difíceis para o espírito. O espírito, ele não se desvincula daquele embrião, ele não pode sair dali. Ele não pode fazer as viagens, né, para o astral, para espírito, porque ele está ali envolvido. E ele vai ter uma consciência um pouco mais completa quando ele nasce. Então o espírito fica ali 9 meses preso mesmo àquele embrião que está crescendo, aquela forma. Ele está recebendo amor, ou ele está recebendo desprezo, ou rejeição, e às vezes as sequelas elas ficam profundas no momento de um aborto, porque a criança vai ser um canal de regeneração daquele espírito da mãe, daquele pai. E a mãe muitas vezes fala: eu não quero essa responsabilidade, eu não quero. E a criança às vezes, esse espírito fala: me aceita, porque eu vou te amar. Me aceita porque eu vou cuidar de você.
E essa mãe fala: não, eu não quero essa responsabilidade. Eu não programei, eu não planejei isso, então eu vou tirar. E nesse momento há um conflito de espírito a espírito, aonde eles se entrelaçam de uma forma tão profunda que muitas vezes esses dois irmãos, eles podem partir para a espiritualidade nesse conflito sem resolver, sem criar elos de amor, e um obsediando o outro, E aí a providência divina, em algum momento, traz esses irmãos novamente à Terra, sendo de repente um casal que é unido pela atração carnal, e que começa a ter aquela união carnal maravilhosa, e aí daqui a pouco descobrem que são grandes inimigos espirituais, que existem mágoas que eles não conseguem explicar nessa encarnação. Eles não conseguem de jeito nenhum explicar porque tem tanta mágoa, tanta raiva, tanto ódio de uma pessoa que você viu à primeira vista e se apaixonou, se deslumbrou, se encantou. Muitas vezes pode ter sido fruto de um aborto cometido, onde a criatura queria uma oportunidade de crescimento, essa mãe não deixou. E aí essa coisa de eu não quero, não planejei e não vou ter, E entre N situações que continuam ocorrendo. Então, quando uma encarnação falha, o espírito, por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. É preciso ao espírito o tempo de escolher de novo, a menos de uma encarnação imediata seja determinada anterior. Então, se não foi determinado, o espírito ele aguarda um pouco essa encarnação. O espírito, uma vez unido ao corpo de uma criança, e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? Quereis dizer se como o homem lastima a vida que tem? Se gostaria de outra? Sim, lamenta-se da escolha que fez. Não, ele não sabe que ele escolheu. O espírito, uma vez encarnado, ele não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas pode achar a carga muito pesada e considerá-la acima de suas forças. São esses os casos dos que recorrem ao suicídio. Nós, na espiritualidade, temos uma programação. Nós fazemos uma programação. Os espíritos, ainda lá, existe uma programação. E olha, acreditem ou não, às vezes fala assim, nós somos missionários, estamos aqui em missão, Principalmente os que já estão trabalhando, os trabalhadores aí da seara. Mas muitos de nós estamos numa encarnação compulsória. Nós fomos obrigados a encarnar. Muitos de nós não gostaríamos de ter encarnado, mas estamos aqui passando por todas as provas de dor, de expiação, de sofrimento, de tristeza. O planeta está cheio de pessoas doentes. Todos nós aqui, de alguma forma, estamos doentes. Trazemos sequelas de vidas passadas. Então, nós sabemos lá o que nós pedimos para fazer aqui. Quais foram as provas que a gente foi colocado a fazer. Mas, quando nós encarnamos, graças ao Pai, à sua misericórdia, o véu do esquecimento é colocado para que a gente possa ter oportunidade de refazer a nossa vida, de ter novas oportunidades. Às vezes aquela pessoa que está do nosso lado, aquela criança que nós geramos, muitas vezes temos essa consciência, em alguns momentos, que ela é um dos maiores inimigos espirituais nossos, de vidas passadas. A gente sente. É muito raro, e a gente conhece pessoas que tiveram a felicidade
Felicidade, gente. E olha que a felicidade não é desse mundo. Daquelas mães e pais que tiveram como filhos espíritos, amigos, familiares, irmãos de luz de jornadas anteriores, onde você reconhece no teu filho que ele é teu amigo de muitas vidas passadas, que você reconhece que aquele ser que está do teu lado não é só dessa encarnação, ele é antigo e ele é muito querido, porque o amor que você sente é de outras vidas. Mas eu digo que a maioria dos filhos que estão aqui neste planeta, as provas são imensas, são grandes, são duras e são árduas. E muitas vezes você, no momento, na juventude, né? A mulher quer viajar, quer dançar, quer sair, quer os amigos. E vem aquela gravidez e ela fala, eu não quero. Porque no momento em que ela gera aquela criança, toda a responsabilidade vem nas suas costas, a responsabilidade do sacrifício. E essa mulher, neste momento, muda a sua vida. Então, esse espírito que está vindo, ele, da maioria das vezes, tem um propósito de nos ajudar no nosso crescimento espiritual. E ele também tem um propósito de evoluir espiritualmente. E nós não temos o direito de tirar dele essa oportunidade. Quantos irmãos estão aí na fila para a reencarnação? E quantos não conseguem essa reencarnação, né? O corpo, ele serve de filtro para o espírito, uma depuração para o espírito. Porque muitas vezes vem os irmãozinhos com deformidades. Muitas vezes não vem aquela criança linda e maravilhosa que a gente sempre espera, né? Às vezes a criança já nasce com deformidades, com síndromes, e nós temos que ter a compaixão, a misericórdia de ter amor e acolher esse irmão que está chegando, porque esse irmão necessita dessa oportunidade. O espírito que chega com deformação aqui na Terra, ele está tentando, gente, com muito sacrifício, evoluir. E nessa existência, ele vindo com essas sequelas, ele conseguindo encarnar e ter uma vida aqui, quando ele desencarna, quando ele faz a passagem dele, o espírito, ele volta de uma forma melhor, porque o corpo físico fez esse filtro, fez essa limpeza, fez essa depuração. Nós todos que estamos aqui somos espíritos que estamos sendo filtrados através do nosso corpo. E por que esse filtro? A sujeira fica toda no corpo, né? As dores, as doenças, o corpo vai apodrecendo lentamente. No momento que a gente nasce, ele vai crescendo até um certo ponto. Depois de um certo tempo, nós começamos a apodrecer, né? As células vão diminuindo, nós vamos murchando igual uma flor, né? E assim como o direito do espírito à encarnação, porque muitas vezes o espírito fala assim, o espírito está lá no plano espiritual, tem uma vida boa, né? Está nos trabalhos dele, e ele não quer encarnar. Não. Para o espírito, para todos os espíritos, é necessário encarnar, vir à Terra, né? Principalmente aqueles que ainda têm débitos. No momento em que nós não tivermos mais débitos, nós não precisamos mais encarnar. Então, se nós estamos aqui, é porque ainda temos débitos grandes do passado. Estamos aqui fazendo esse filtro, fazendo essa limpeza no nosso espírito, buscando essa evolução, fazendo com que na próxima encarnação nós possamos ser uma pessoa melhor do que nós estamos sendo hoje. Jogando fora a nossa vaidade, o nosso orgulho, o ego, o egoísmo que nós trabalhamos tanto e que muitas vezes é tão difícil fazer esse desapego. É muito difícil a gente se livrar das coisas que a gente acha que está certo, né? Então, quando eu trago esse tema aborto,
eu quero deixar bem claro para as pessoas, para homens e mulheres, que se um dia você cometeu, né, esse ato, que você ajoelhe perante ao Pai, e a esse irmãozinho que partiu, peça perdão, porque o perdão é necessário para que haja a libertação. Na Seishonoe, eles costumam fazer o culto dos abortados, não sei se vocês já ouviram falar. E se vocês souberem o sexo dessa criança que foi abortada, ou se não souberem, é melhor até que nem saibam, mas que dê um nome a essa criança que foi abortada, um nome unissex, né, que sirva tanto para o menino quanto para a menina, e faça orações pedindo perdão, falando que você fez foi num momento de desespero, num momento que não foi acolhida, não foi entendida, que você teria que abrir mão de muitas coisas que na época e na consciência que você tinha, você não conseguiu, né, fazer uma outra escolha. Peça perdão, para que esse irmãozinho te perdoe, porque muitas vezes também esse irmão que partiu dessa forma tão triste, tão penosa, não seja um obsessor, não se torne um obsessor seu. E muitas vezes também o que nós vemos nos trabalhos de desobsessão, faz o atendimento, faz a desobsessão, faz o tratamento e parece que nada acontece de diferente. São tão fortes e fica tão emaranhado dentro da alma desse irmão, esse ato que de repente foi nessa vida ou em vidas passadas, que demora muito tempo para conseguir, e através do pedido de perdão, me perdoa, eu errei, me perdoa, foi um ato infeliz que eu cometi, peça perdão, para que esse inimigo tenha compaixão e te ajude. Está doendo em você, mas doeu muito em mim, doeu muito em mim. A minha alma ficou em desequilíbrio, a minha alma ficou triste. No momento em que eu cometi esse ato, algo dentro de mim morreu. Algo dentro de mim morreu junto e foi com você. Então, quando nós pedimos esse perdão, ele fica registrado para esse espírito, porque é de espírito para espírito, a reconciliação. Se nós conseguimos fazer reconciliação com seres que nos mataram em vidas passadas e também cometemos, quem de nós aqui garante que não matou alguém em vidas passadas? A gente não pode garantir. Nós já cometemos atos insanos, já cometemos, sim, barbaridades. Hoje não mais. Aborto está aí para ser pensado, mas não para ser praticado. Se você está grávido, se você está grávida, por mais dificuldades que você tenha, assuma esse filho, que pode vir ser sempre para você um momento e uma oportunidade de regeneração e de crescimento espiritual. Não deixe de aproveitar essa oportunidade. Gil, mas se for um inimigo espiritual, ame mais do que se fosse um amigo espiritual. Se for inimigo, ame mais profundamente, com toda a força do seu coração, porque nós viemos aqui criar elos de amor, viemos aqui criar elos de compaixão uns com os outros. Então, aquele filho mais difícil é o que mais precisa de amor. Aquele filho que é mais arredio é o que precisa de mais atenção. E muitas vezes nós os afastamos. A gente repele, como se repele uma praga. E olha, vai voltar novamente, vai encarnar novamente, e de repente de uma forma muito mais dolorosa. Então eu posso ter a oportunidade de estar tendo meu crescimento, e eu tenho certeza que tem mocinhas aqui que ainda podem gerar vidas, né? Ou mulheres que ainda estão em momento de fertilidade, que ainda pode gerar uma vida.
No momento em que vocês estiverem por uma situação ou por alguém que estiver próximo de você e falar o que você acha do aborto, não incentive essa pessoa a fazer, né? Não, a tomar essa atitude. Há muito tempo atrás, há uns 25 anos atrás, uma colega engravidou, e muito amiga. E ela falou: Gil, eu não tenho condição de criar essa criança, eu vou tirar. E eu falei: você trabalha, você estuda, você tem pai, tem mãe, tem irmãos. Gil, a casa é pequena, não vai caber mais uma criança aqui. Eu vou tirar. Eu falei: eu não te apoio nisso, eu nunca vou te apoiar nisso. E graças a Deus, ela tomou a decisão certa. Está aí um jovem bonito, forte, inteligente. E talvez se eu tivesse naquela época dito: faz o que você acha melhor, ela estava determinada a praticar o aborto. Quando você tiver alguém que esteja nessa situação de desespero, de incerteza, como é que eu vou criar? Estou desempregada, não tenho pai, não tenho mãe, quem vai cuidar? Se você estiver perto dessa pessoa, ajude, acolha. De alguma forma, Deus sempre vai prover. Ele sempre vai prover as condições para que nós possamos nos ajudar, a nos libertar de atos tão dolorosos, erros que cometemos e que muitas vezes a gente fala: e agora? Eu cometi, eu tenho que assumir a responsabilidade das consequências, né? As nossas escolhas estão aí, só que o resultado dessas escolhas tem consequências boas ou ruins, e eu tenho que assumir e ter essa responsabilidade de me tornar uma pessoa melhor a partir de agora. Por isso estamos aqui. É o que eu sempre falo: viemos à casa espírita para aprender o que é caridade, o que é amor. Aprender, mas praticar, nós vamos praticar na nossa vida, no nosso dia a dia lá fora. E é essa a mensagem. Eu poderia falar muito mais, né? Mas no livro dos Espíritos, vocês vão encontrar perguntas e respostas bem esclarecedoras sobre esse tema, sobre o espírito que está chegando, o espírito que não chega a vingar, das consequências. Então, se vocês puderem ler sobre esse tema, se interessar, leiam e busquem o conhecimento. Eu costumo falar, e até falei para algumas pessoas, o tema que eu vou falar hoje é um tema que eu não escolhi. E eu não sei por que eu estou falando sobre aborto, porque não é um tema fácil, não é um tema gostoso de se falar. É um tema extremamente delicado, triste, e cada um sabe a sua dor, né? Cada um sabe os problemas e as situações que enfrenta e que enfrentou. E quem sou eu para julgar? Quem somos nós aqui, cheio de erros, cheio de imperfeição, para julgar alguém? Então, que Deus possa ter misericórdia de todos nós e nos amparar, nos guardar e nos proteger. Que Deus abençoe a todos. Gratidão. Gratidão. Vamos fazer a nossa oração, nosso fechamento. Fechemos os nossos olhos, que possamos abrir o nosso coração e que dentro deste coração, neste momento, possa vir o amor necessário para fazer todas as reparações necessárias. Vamos abrindo a nossa consciência para que dentro dela possa ter essa expansão, mudando opiniões, mudando os valores e trazendo sempre a oportunidade de crescimento. Senhor amado, só Tu sabes das nossas reais necessidades, Pai. Estamos aqui com o coração aberto para que o Senhor possa nos acolher, renovando as nossas forças, a nossa fé,
tirando de dentro de nós a mágoa, a tristeza, o rancor, o não perdão. Nos ajude, Pai, porque somos ainda tão pequenos. A nossa fé, em muitos momentos, é do tamanho de um grão de mostarda. Mas esse grão de mostarda que pode germinar e se tornar uma grande árvore. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Mestre, Irmão Jesus. Nos ajuda, plano espiritual. Esses amigos que estão aqui, nos conduzindo, nos amparando, nos protegendo. Nos proteja e nos ame, porque necessitamos de muito amor e de todo amor. Que assim seja. Gratidão.